Som. Som. Pode abrir. Pode abrir. Som. Som. Ah, som. 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 1, 2, som. De repente está aberto só no auxiliar 8 e não está aberto no... Som. 2, som. Boa noite, graça e paz de Jesus. A quem está aqui com a gente, é bom ver cada rostinho, parte do rosto, né? Ver aí a linha dos olhos. Teve alguém que eu tive que dizer, é você? Né? A Karine, né? Você, Karine, né? Fui adivinhando mais ou menos. Você que está em casa, eu quero interagir com você para que você tenha certeza que você está junto e a gente está junto. Né? Que você não está assistindo, mas está participando de algo. Então, aquele minuto que eu peço, né, a consideração nossa, porque estamos aqui, que estamos desfrutando desse tempo agradável juntos e na presença do Senhor, porque consagramos isso a Ele, né? Mas também abrimos o nosso coração aos nossos irmãos e irmãs que estão em casa. Então, quero também desejar para quem está desejando aqui boa noite, como a Charlene, a Suzana, a Jane. Então hoje estou matando a saudade aqui de parte da família da Jane, né? Tá lá o Alexandre, a Leca e a Alexandra. A Jane está lá em casa, né? Lise, boa noite para você também. Meu pai, minha mãe, boa noite, paz do Senhor Jesus. Boa noite da família Isdrojevski, comentado, vocês estão comentando com o usuário da Igreja Batista da Comunhão, tá? Não sei quem está fazendo isso, mas está comentando com o usuário da igreja. Não sei se é a Nina. O irmão Jesus Andrade, boa noite para você também. O Everson desejando boa noite. A Carlinha Mink, o Felipe está servindo aqui. A Carlinha está lá em casa, na casa, quando eu falo lá em casa, é na casa deles, né? O Keller, boa noite, Keller e Cíntia aqui, boa noite, Leidir, boa noite, Lucas. Que bom que eu tenho que correr aqui para ficar dando esse boa noite, significa que tem bastante gente interagindo aqui, e isso é importante para nós, né? Para a gente não perder esse senso de unidade, esse senso de pertencimento. Boa noite para você também, Neiva, Lucélia, Assir, a Andréa Pasquale, né? Boa noite, já ficou marca dela aí no domingo, escrever boa noite. O Diego e a Andréia. A Camila, né, o Rômulo está aqui hoje, vai ter uma participação, vai falar sobre algo importante, a Camila está lá na casa deles. O Jean dizendo, estamos aqui. O Michael Pisato, Ismael, Guilherme Picolotto. Outro comentário com o usuário da igreja, boa noite galera. Então, se você está com os usuários da igreja, vá para o seu usuário individual, porque tem algumas pessoas têm usuário da igreja porque fazem postagens, né, pela igreja, e às vezes você viu uma curtida, assim, por que a igreja curtiu isso? Às vezes é um usuário que, em vez de curtir como perfil individual, acaba curtindo como igreja sem se dar conta. Clenir, Tati, Alessandra, Soraya, Marisa, Diego, Sandra, Fábio e Adriana e a pequena Fabiana. Que bom ter vocês aqui conectados com a gente. Nós vamos consagrar a Deus o que nós já estamos fazendo juntos aqui. A equipe que serve, a gente se reúne às 18 horas e a gente acha que é fundamental consagrarmos a Deus o que a gente está fazendo para receber cada um dos nossos irmãos e irmãs com amor, entendendo aquilo que nós estamos fazendo, que não é uma tarefa, mas é um serviço de amor, né, que glorifica a Deus, é um sinal do reino de Deus que está funcionando, o reino de Deus não está suspenso, o reino de Deus está acontecendo e a gente tem o privilégio de fazer parte. O Valmir, Dionísia e Isaura escreveram, Deus fala conosco hoje, amém queridos, amém. Diego Becker, boa noite para você também. Noeli, a Tati, o Dalmiro e o Pietro, boa noite para vocês. Então vamos orar, vamos consagrar a Deus. Pai, nós estamos reunidos. Parte da tua igreja está aqui nesse prédio.
de um jeito diferente, usando máscara, passando álcool em gel nas mãos. Mas, Senhor, tem coisas que são iguais, tem coisas que são eternas. O teu merecimento, a tua dignidade de ser adorado permanece e nós não queremos suspender isso. Então, por mais que exista uma rotina diferente aqui, Senhor, nós estamos buscando o mesmo Deus, contando com a mesma graça. E nós precisamos de Ti, precisamos ouvir nesta noite Tua palavra, Tua direção. Manifesta aqui neste lugar a Tua presença de forma muito perceptível, mas também em cada lar, em cada casa onde essa transmissão está chegando. Fala, Senhor, leva respostas, leva direção, leva cura, leva salvação, em nome de Jesus, amém. Bênçãos. Então, Raquel, vamos celebrar com o Marco. Só quero aqui os últimos que tinham escrito aqui ainda. Ana Odete, boa noite. O Guilherme Kannenberg, boa noite. A Michele, boa noite. Saudades dos amigos do coração. Que bênção, gente. Vamos celebrar então ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Vamos colocar em pé? Adorar o nosso Deus. Suas palmas. Quem nos liberta da escuridão e que o amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Quem treme a terra ao som de trovões, sem ar eu fico e admirado, o Rei da glória, o poderoso Deus. Cante o seu maravilhoso amor. Amor, tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para nos libertar. Oh, Jesus, eu canto por seu amor sem fim. E quem traz ordem a todo o caos, quem faz do órfão seu filho e filha, o Rei da glória, o poderoso Deus. E quem governa nações e reinos com a verdade e a justiça, o Rei da glória, que brilha mais que o sol. Maravilhoso amor, tua graça me alcançou, tomou o meu lugar. Obrigado, Deus, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Somos livres em ti, Deus. Uou, Jesus, eu canto por seu amor sem fim. Declare que Ele é santo. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, tu és digno, digno é o Rei que ressuscitou. Sim, santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, santo, 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 maravilhoso amor, tua graça me alcançou, tomou o meu
cruz levou, a sua vida deu. Somos gratos para me libertar, ó Senhor. Jesus, eu canto por seu amor sem fim, por seu amor sem fim. Nós cantamos por seu amor sem fim. Jesus, eu canto por seu amor sem fim. Amém? Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque a tua alegria, a tua paz excede nosso entendimento, excede todo entendimento, Senhor. Obrigada porque um Deus tão grande, tão maravilhoso, se despiu de sua glória e nos trouxe a sua vida em abundância em nós. Somos gratos, Senhor. Obrigada, Jesus. Adore Ele com alegria. Mesmo em meio às dificuldades, nós podemos sentir que nosso Deus está conosco, que nós podemos ver as suas maravilhas. Amém? Diz assim: Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção. Diga a Ele: Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. E mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém, Jesus. Tu és a nossa esperança, nós colocamos toda a nossa esperança em Ti. Amém. Amém. Você pode se assentar por alguns instantes. Eu quero dizer que nós estamos vendo um momento muito especial como igreja, onde a gente está vendo milagres, tendo orações respondidas através de um jeito de ser igreja que o Senhor estabeleceu para nós, que é quando nós estamos juntos. Mas o juntos nesse período é um junto diferente. A gente tem usado os meios online para nos aproximarmos do jeito que a gente pode. E o Rômulo, que é o coordenador dos nossos pequenos grupos de comunhão online, vai falar um pouco aqui sobre esse momento, esse movimento, e trazer para nós um encorajamento, porque agora a gente tem uma nova oportunidade. Durante junho e julho
nós tivemos encontro aí com mais ou menos 1/3 da igreja que aderiu aos pequenos grupos de comunhão online, e a gente quer convidar os demais membros da igreja a fazerem parte desse movimento que a gente está entendendo que é um movimento de Deus, porque tem muita ação de Deus nisso que está acontecendo, tem muita resposta de Deus nisso que está acontecendo. Romulão, compartilha com a gente. Boa noite para você que está em casa, boa noite para você que está aqui, boa noite para todo mundo. Pessoal, olha só, antes de falar propriamente dos grupos pequenos, eu queria dividir algo com vocês. Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, dá-nos o pão nosso. E aí vocês conhecem o restante, ok? A proposta de Jesus com essa oração é mostrar que o reino de Deus é um reino de coletividade, é um reino de pertencimento. E nesse momento onde a gente não pode chegar e se abraçar, isso dá uma tristeza, dá um negócio esquisito. Estava conversando com o Felipe ali, a gente não pode se abraçar, não pode cumprimentar. Tem muita gente vivendo sozinha, tem muita gente vivendo isolada em função da pandemia. As relações têm mudado, a forma de trabalhar tem mudado, a forma de se comunicar tem mudado. E vocês têm visto que a forma de ser igreja tem mudado. Mas nós temos recursos tecnológicos que nos permitem estarmos juntos e compartilharmos, dividirmos a vida. Então, durante a semana, tem acontecido vários encontros. E nesses encontros nós temos recebido respostas de oração, pessoas compartilhando de milagres, de curas. Teve gente que disse: olha, eu coloquei um pedido de oração, em menos de 1 hora eu tive resposta. Uau, isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, se você já faz parte de um grupo pequeno, de um PGCO, eu te encorajo a continuar. E se você ainda não faz, mas está no mínimo curioso, eu te encorajo. Vem viver com a gente essa jornada de vida cristã, essa jornada de dividir, essa jornada de vivenciar esse chamado de uns aos outros. Vem viver o reino com a gente. Então, tem um link sendo disponibilizado aí que você pode fazer a sua inscrição, demonstrar o seu interesse. Você vai lá, tem uma oportunidade incrível de fortalecer as amizades, de rever pessoas através desse momento online e de poder conhecer gente nova, que tem sido bem legal também, tá bom? Então, gente, venha viver essa jornada em direção ao reino de Deus com a gente. É o meu convite para vocês. Joia? Valeu, Romulão. Benção mesmo. Está sendo tão especial que alguém estava compartilhando ali uma dificuldade que eu estava vivendo, e eu disse assim: você já compartilhou isso no seu pequeno grupo? Porque quando a gente compartilha no pequeno grupo, coisas especiais têm acontecido. A gente tem compartilhado lá coisas que a gente fica à vontade de fazer, porque ninguém é obrigado a compartilhar o que não quer. Você vai compartilhando aos poucos, do jeito que vai se sentindo à vontade, acreditando ali naquilo que está acontecendo da parte de Deus, confiando uns nos outros. Mas tem sido muito especial, tem sido libertador. Algumas pessoas que tiveram perdas agora bem profundas, estavam tentando administrar sozinhos essa situação, estava bem difícil, e à medida que compartilharam no seu grupo, receberam ali encorajamento, os irmãos e irmãs passaram a orar por eles, por essa situação, e mudou a configuração, mudou a situação, porque é isso que acontece quando o Espírito Santo está agindo, e ele age através da igreja. A igreja somos eu e você juntos. Então, faz parte com a gente disso. A gente disponibilizou um link, tá bom? Então, para você que faz parte já de um pequeno grupo, responda até amanhã. E para você que quer sim integrar num pequeno grupo, quem sabe fazer um teste, porque na verdade a gente está lançando isso agora para agosto e setembro, essa nova oportunidade. Então, eu acredito que em 2 meses você pode ver por você mesmo como isso funciona. Mas é bênção, vai por mim, tá bom? Eu quero pedir perdão para quem é de fora da comunidade, porque a gente tem alguns objetivos específicos que a gente não consegue atingir com o pequeno grupo de comunhão online. Tem algumas coisas que a gente consegue atingir como vida comunitária. Ela faz sentido com pessoas que já estão dividindo a vida juntos. Então, isso é para membros da igreja, para pessoas que nos últimos meses antes da pandemia já estavam caminhando conosco, tá bom? E se você não pertence a uma igreja evangélica, e está sem igreja, e tem nos acompanhado online, tem assistido às transmissões, então nesse caso a gente pode acolher você também. Entre em contato com a gente, tá bom? Nós vamos continuar celebrando a Deus agora com música e também com a demonstração da nossa fidelidade e generosidade através da consagração de dízimos e ofertas.
Então, vamos nos colocar em pé e participarmos disso juntos. No telão, para quem está em casa, se você quiser tirar um print da tela, nossa conta bancária para contribuições do Bradesco, agência 0269, dígito 0, conta corrente 158-778-1. E no Santander, agência 4522, conta 1300-3374, dígito 0. Que você seja movido por alegria, gratidão e confiança de que o pão de cada dia é responsabilidade de Deus e Ele não vai deixar faltar. Por isso celebramos. Tu, Senhor, formaste a terra. Tu, Senhor, fizeste os céus. Me criaste como eu sou antes de eu nascer. Sei que sempre estás comigo todo o tempo onde eu for. Teu querer pra mim é sempre cheio de amor. Tu és Senhor, Tu és santo. Tu és Senhor, Tu és digno. Tu és Senhor, Tu és Senhor, Pai eterno. Só Tu és Senhor. Nos conheces por completos, Deus. Cercas por todo lado, ó Senhor. Tu, Senhor, formaste a terra. Tu, Senhor, fizeste os céus. Me criaste como eu sou antes de eu nascer. Nós sabemos, Deus, sei que sempre estás comigo todo o tempo onde eu for. Teu querer pra mim é sempre cheio de amor. Nós reconhecemos, Tu és Senhor, Tu és santo. Tu és Senhor, Tu és digno. Tu és Senhor, Tu és Senhor, Pai eterno. Tu és Senhor e eu te adoro. Tu és Senhor, sempre te servirei. Tu és Senhor, Tu és Senhor, Pai eterno. Só Tu és Senhor. Só Tu és Senhor. Amém, Jesus.
Obrigada pelo teu grande amor. Obrigada pela tua graça sobre as nossas vidas. Obrigada porque tu não nos abandona, estás conosco em todo o tempo. Somos gratos porque tu nos conhece por completo. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Amém, glórias a Deus. Quero interagir um pouco mais com quem está em casa. Paz de Jesus, a Ana e o Jonas. A Fer Teixeira, graça e paz de Jesus. A Angélica escreveu aqui, tu és o meu socorro. Irmãos e irmãs interagindo aqui também no momento do louvor, da adoração. Raquel Camargo e Anderson desejando uma boa noite aqui. Nívia, graça e paz de Jesus. Que bom que a gente está junto, né? No coração e em espírito. Quero só lembrar que se cair a live, a gente volta de novo no Facebook. Então, aconteceu alguma coisa, daqui a um minuto, no máximo, se Deus quiser, a gente está de volta, tá bom? Arlise está aqui, né? Se você está em casa, você está vendo ela aqui. Se você está aqui, você pode ver ela pela fé. Ela está aqui. Para quem está em casa, hoje é o dia do tradutor de Libras. Nós queremos louvar a Deus pela vida da Arlise e de muitos irmãos e irmãs que se dedicam por muitas igrejas, em muitos lugares, a amar o surdo, não só falando com eles, mas tornando possível que eles se comuniquem com o universo ouvinte. E glória a Deus por intérpretes que servem ao Senhor Jesus, amando o surdo, compartilhando o evangelho, compartilhando o amor e fazendo aí um importante ministério que é ligar o surdo com a igreja e não deixar o surdo ser uma coisa à parte, né, mas que ele se sinta parte. Então louvamos a Deus pela tua vida, Arlise, e pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que se dedica a isso em vários lugares. Glória a Deus pela vida de vocês. Quero orar mais uma vez. Pai, eu quero te louvar pela vida da Arlise, pela vida dos irmãos e irmãs que se dedicam a amar o surdo através da tradução, da interpretação. Obrigado por esse presente que o Senhor dá ao surdo, mas também dá à igreja, de poder falar desse modo com o surdo. Obrigado porque diante do Senhor não há diferença nenhuma entre pessoas que escutam, entre pessoas que não escutam, entre pessoas que têm qualquer tipo de característica, porque todos nós somos iguais diante do Senhor, em Cristo nós somos um. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por fazer isso. Só Tu poderias nos trazer todos para o mesmo ponto, lembrando que somos filhos do mesmo Deus, que somos criaturas do mesmo Deus e que todos temos imagem e semelhança de Deus em nós. Agora fala os nossos corações através da Tua maravilhosa palavra, em nome de Jesus, amém. Você já passou por algum deserto na sua vida, um momento em que as coisas ficaram realmente muito difíceis e que talvez até você tenha pensado, como é que eu vou me recuperar disso? Eu acho que não tem um depois disso que eu estou vivendo. Isso que eu estou vivendo é tão angustiante, é tão massacrante que eu não consigo visualizar como que vem depois pode ser melhor do que eu já vivi antes. Se é que eu vou conseguir continuar com a minha vida. Nas últimas semanas, nós temos refletido na série de mensagens chamada Lições no Deserto. E nós temos visto que apesar de todo o incômodo que um deserto pode nos causar, existem grandes lições a serem aprendidas e que mesmo no deserto existem grandes oportunidades. No mínimo, uma oportunidade de crescer. Lembra que diz o livro de Tiago: meus irmãos, têm por motivo de toda alegria o passarem por várias tribulações, e o deserto é um lugar de tribulações, mas sabendo que a provação da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Perfeição e integridade é o diploma de uma aula chamada Lições no Deserto. Então nós precisamos estarmos atentos quando nós entramos em deserto ou como nós estamos vivendo em desertos que possam estar acontecendo em nossas vidas. E o que nós vamos refletir hoje é
quando Deus nos dá uma missão em pleno deserto. Missões de Deus são oportunidades e, em geral, no deserto, Deus nos dá missões importantes. E isso nos deixa muito confuso, porque normalmente nós imaginamos que para receber uma missão de Deus, para trabalharmos na missão de Deus, para servirmos a Ele, a gente tem que estar com tudo em ordem nas nossas vidas. Que a gente tem que estar desfrutando de paz, contando com tempo e recursos de sobra. Eu já falei para vocês que eu já ouvi algumas pessoas dizendo que quando se aposentassem, serviriam a Deus com muito mais intensidade. E se aposentaram. Você acha que isso aconteceu? Os casos que eu conheço, isso não aconteceu. Porque se você não serve Deus hoje, é muito difícil que você vai servir amanhã, se não houver uma mudança no seu coração e não na sua agenda. Não é na sua conta bancária, não é na sua agenda que está a determinação para servir a Deus ou não, para receber de Deus a missão. É no seu coração. E se não tem espaço para você receber a missão de Deus hoje no seu coração, quando você se aposentar, quando você terminar essa faculdade, quando diminuir o volume do seu trabalho, quando as coisas se acalmarem, também não vai ter. Porque sempre surgem coisas que competem com a missão que Deus nos dá. E a nossa tendência, afetada pelo pecado, é uma tendência de colocar dificuldades para não recebermos a missão de Deus. Nós temos essa ideia de que quando a gente chega na terra prometida, né, na paz, no tempo de sobra, nos recursos de sobra, então na terra prometida dos momentos de vida, a gente vai receber uma missão de Deus. Mas isso não é um padrão bíblico. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Abraão no deserto, a gente vê Moisés no deserto, a gente vê o povo de Israel no deserto, a gente vê João Batista no deserto, a gente vê Jesus no deserto. E vemos que eles têm missão nesta passagem, neste tempo, ou mesmo no próprio deserto. Nós temos acompanhado nestas semanas o primeiro tempo de Moisés no deserto. E hoje nós vamos refletir justamente no momento que Deus dá uma missão para Moisés. E a primeira questão que nós vamos analisar é que normalmente, não é uma regra, porque eu não acredito que a gente pode estabelecer regras nas quais a gente pode enquadrar Deus, mas nós podemos olhar para a palavra dele e ver padrões de Deus. Jeitos que normalmente ele faz as coisas. E normalmente Deus concede grandes missões a quem se desenvolveu em pequenas missões e foi aprovado. Eu acho que até já vem um versículo na sua cabeça, daqui a pouco eu vou citar ele aqui. Mas nós continuamos olhando a narrativa lá em Êxodo capítulo 3, e é para lá que nós vamos agora, Êxodo capítulo 3, e nós vamos olhar o versículo 7 e o versículo 10. Então o Senhor continuou: certamente, Deus falando com Moisés, vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Versículo 10. Agora venha, e eu enviarei ao faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Por essa Moisés não esperava. Você vai ver a reação dele depois, que mostra que realmente por isso ele não esperava. Ele conduzia ovelhas no deserto já há um bom tempo. Agora, conduzir um povo no deserto é diferente de conduzir ovelhas no deserto. É muito diferente e muito mais complexo. É uma escala muito maior. Mas Deus tem um critério. Quando se trata de administrar as capacidades que Ele nos dá, Ele aprova os seus servos quando seus servos são fiéis no pouco e concede a eles um outro nível de responsabilidade, né? Mateus 25, 21, aquele versículo que provavelmente veio à sua mente quando eu comecei a falar. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito o colocarei. Mas esse muito era muito.
Esse muito assustou Moisés, não é? Então ele foi fiel conduzindo um rebanho pelo deserto. Um rebanho de ovelha, né? Um rebanho de animais. Agora é um outro rebanho. É um rebanho de pessoas. Milhões de pessoas. E a gente vê aqui o muito bom servo fiel. Você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar sobre o muito. E num primeiro momento parece que a gente quer, né? Imagina, você foi fiel, agora eu vou te colocar sobre o muito, só que o muito dá trabalho. Quando você é fiel no pouco, no trabalho que você está desenvolvendo para Deus, e Deus vem com muito trabalho para você, isso dá trabalho. Tem muitos aspectos que fazem com que isso seja assustador, tão assustador, que Moisés começa agora, diante dessa missão que Deus quer entregar para ele, a colocar todo tipo de dificuldade que vem na cabeça dele. Mas para cada dificuldade que Moisés apresenta, Deus tem uma solução. E agora o que a gente vai fazer é ver esse ping-pong, entre aspas, de Deus dizendo assim: Moisés, toma aqui. Moisés dizendo, não. Moisés, toma aqui. Não. Moisés, toma aqui. Não. E nós vamos ver esse padrão, esse ping-pong aqui, para entender e talvez enxergar o nosso próprio coração em relação ao que Deus quer nos entregar e a gente jogando a bola de volta para Deus ou tentando fazer a bola ir para outro jogador. Primeira dificuldade que Moisés apresenta é o que eu chamo de mito do quem sou eu. Quem sou eu? Lembra do Barbacena? Eu acho que do personagem que era de Barbacena na escolinha do professor Raimundo. Como é que era o nome dele? Alguém lembra? Como é que é? Joselino. Joselino. O professor Raimundo diz, Joselino. E ele, ai, meu Jesus Cristinho, já me achou aqui no meu cantinho. Eu estava aqui. Quem é que lembra disso aí? É o pessoal mais antigo, old school, né? Não essa escolinha do professor Raimundo Nutella, né? Aquela raiz, né? Aquela raiz. Ai, já me achou aqui, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Olha só o versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Irmãos, esse mito do quem sou eu é um mito ativo e operante. Quantas vezes eu já desafiei algum irmão, alguma irmã a abraçarmos uma missão de Deus e quem sou eu? Quem sou eu? Isso é um mito. Porque a gente acaba focando em nós e não no Deus que está nos chamando e não na presença capacitante de Deus, capacitadora de Deus. Então vem a primeira solução, né? Moisés apresenta a primeira dificuldade, Deus vai apresentar a primeira solução. Deus respondeu, versículo 12, eu estarei com você. Então se por um lado está certo a gente pensar assim, quem sou eu? É um primeiro momento. Só que daí Deus diz assim, ó, eu estou com você. Resolve. Porque quando eu digo, quem sou eu? Não sou nada e nem ninguém, mas quem é Ele? Quem é Ele? Ele é. E Deus está dizendo, Moisés, não tem importância quem você é, importa quem eu sou. E eu estou com você. Se há uma necessidade que Deus coloca diante de nós para nós nos envolvermos na solução, Ele estará conosco. Pensar na nossa própria força sempre vai nos levar a ter medo. Pensar na nossa própria vida sempre vai fazer a gente recuar em geral, a nos acomodarmos e a fracassarmos. Porque a gente se esconde através do quem sou eu, né? Enquanto, quem sou eu? Sou tão pequenininho, né? A gente vai ficando aqui, à margem. A gente deixa que necessidades reais do reino continuem não sendo atendidas porque eu penso, não, quem sou eu, né? E aí aquela falsa humildade. Mas aí Moisés vai apresentar agora a segunda dificuldade, porque Deus resolveu a primeira. Então ele vai apresentar a segunda dificuldade, que é o mito do não te conheço tão bem assim.
Lá no versículo 13, Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e disser, o Deus de seus pais me enviou vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E o que eu lhes direi? De certa maneira, Moisés está dizendo o seguinte, olha, tu está me trazendo uma missão aqui que é muito importante, mas a gente não se conhece a esse ponto. Eu não te conheço suficientemente, porque para começar, quando eles me perguntarem, quem é que te mandou aqui? Com que autoridade tu está chegando aqui? Eu nem sei dizer quem tu és. Então eu vejo isso muito operando quando alguém diz assim, olha, eu até queria ajudar os meus amigos, eu até queria falar de Jesus, eu queria compartilhar a Bíblia com as pessoas, mas eu conheço tão pouco de Deus, eu conheço tão pouco da Bíblia. E aí as pessoas vão me fazer perguntas e eu não vou saber responder. E aí, porque as pessoas vão fazer pergunta e porque a gente diz que não vai saber responder, o que a gente faz? A gente evita estar numa situação em que as pessoas possam nos fazer perguntas. Então, a gente não diz que a gente ama tanto esse Deus assim. A gente não diz que Deus é prioridade em nossas vidas. A gente não diz que servir a Deus vem em primeiro lugar em nossas vidas. Porque as pessoas podem fazer perguntas para as quais a gente não tem resposta a respeito de Deus ou da sua palavra. Então, a falta de conhecimento de Deus é um problema, mas Deus apresenta a solução. A solução de Deus se chama na teologia de revelação, que é o ato de Deus se fazer conhecido a nós e fazer conhecidos aspectos da sua vontade, aspectos dele mesmo. Versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Esse eu sou está se revelando a Moisés. E é uma revelação progressiva. Tanto é que nesse momento, você deve lembrar da ministração da semana passada, Moisés não está nem olhando direito para Deus, né? Moisés teve medo e desviou os olhos. Então Moisés está falando com Deus aqui de canto de olho. Mas como é que essa relação evolui? Lembra? Eu acho que é lá em Êxodo 33, né? Deus falava como Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E Moisés foi crescendo nesse relacionamento com Deus, a ponto de dizer assim, então tá, agora eu quero ver a tua glória. Um cara que desviava o olhar de Deus no momento, agora quer ver a glória de Deus. Quando você começa a conhecer Deus e investe nesse relacionamento, o que você não sabe dele hoje, você vai saber amanhã. Você vai ficar conhecedor, porque você está desenvolvendo um relacionamento com o Senhor. E vimos domingo passado, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Então, o problema que Moisés apresenta, Deus resolve se revelando. Não se revelando de um jeito fácil, né? Porque Deus está dizendo o seguinte, olha, eu sou o que sou. Mas ele está sendo honesto, ele está sendo sincero, ele não pode dizer nada menos do que ele é. Se de fato ele está se revelando, embora somente na glória nós o conheceremos como de fato ele é. Porque aqui nós estamos vivendo com corpos e numa situação de pecado que ainda opera no mundo, que nos impede de entender a grandeza, a majestade, a beleza total do nosso Deus. Mas a solução é que Deus se dá a conhecer. E uma coisa que eu e você temos e Moisés não tinha antes, é o registro de tudo isso. É o registro da palavra de Deus. É o registro de Deus se revelando com detalhes sobre si mesmo, sobre sua vontade, aspectos importantes do Senhor. E aí nós temos na palavra dele todo esse acesso com toda a informação, o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento e a gente não pode por isso então dizer, eu não conheço tão bem Deus, eu não conheço tão bem a palavra. Talvez num primeiro momento, quem sabe isso pode ser válido, mas 1 ano depois você continua dizendo que não conhece tanto as Escrituras, 5 anos depois você continua dizendo que não conhece tão bem a Bíblia, 10 anos depois e você continua dizendo que não conhece tão bem o Senhor, 20 anos depois e você continua dizendo que não sabe responder as perguntas dos seus amigos, o que aconteceu com a sua vida cristã?
O que está acontecendo com a sua vida cristã se Deus revelou a si mesmo? Ele revelou-se de forma geral, né? A natureza revelando Deus, a criação, as obras de Deus, a imagem do Senhor no ser humano revelando aspectos dele. Mas se revelando de forma especial através das Escrituras. Tudo bem que há um ano atrás você não tinha lido a Bíblia toda, mas já se passou um ano. Tudo bem que há 5 anos atrás você não tinha lido todo o Novo Testamento ainda, mas já passou 5 anos. Você já teve oportunidades. Então não cabe mais a gente dizer, eu não te conheço tão bem. Talvez cabe nesse primeiro momento de Moisés aqui, embora você vai ver que isso faz parte de um pacote de mitos e dificuldades que ele está apresentando, mas no primeiro momento de conversão. E mesmo assim isso não é limitador, porque a gente tem o poder do Espírito Santo em nós. Tudo que nós precisamos saber de Deus está revelado em sua palavra, e assim como Deus estava revelando a sua palavra a Moisés, agora Ele revelou para nós a sua palavra e nós a temos registradas na Bíblia, está acessível a cada um de nós. Terceira dificuldade, o mito do mas eles. Quando a gente transfere a nossa responsabilidade, colocando a culpa nos outros, ou colocando a dificuldade em como os outros vão receber isso, o que os outros vão fazer, o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Agora já no capítulo 4, versículo 1, Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem vão ouvir o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Você acha que Moisés já era profeta aqui? Você acha que Moisés tem uma visão de futuro? E ele pensa assim, Deus, assim diz o Senhor, eles não vão acreditar em mim. Está entendendo aqui a ironia? Está entendendo a ironia? Deus está dizendo, vem, nós vamos liberar aquele povo lá. Você vai lá falar com eles. Não Deus, porque Deus está me mostrando que eles não vão acreditar em mim. Porque Ele está afirmando isso para Deus, né? Ele está afirmando para Deus. Eles não vão acreditar em mim. Então é o mito do mas eles, né? Eles não vão aceitar, eles não vão querer, eles não vão entender, eles são complicados demais. Quantas pessoas já saíram de igreja por causa do mas eles? Quantas pessoas já saíram de ministério por causa de mas eles? Quantas pessoas estão no seu cantinho por causa do mas eles? Esse mito terrível do mas eles. Moisés foca em como os outros vão reagir, em como vai ser difícil lidar com pessoas. Mas Deus continua interessado em dar a Moisés o privilégio de fazer algo grande. E apresenta a terceira solução. Versículo 2. Então o Senhor perguntou a Moisés, o que é isso que você tem na mão? Ele respondeu, um bordão, uma vara, não um cajado. Então lhe disse, jogue-o no chão. Ele o jogou no chão. E o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em um bordão. O Senhor disse, isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Tem várias coisas interessantes a observarmos aqui, né? Uma é que quando a vara está na mão de Moisés, ela é uma madeira morta. Quando ela é colocada naquele solo, você lembra o que Deus diz a respeito daquela terra, daquele solo? É o quê? Terra santa. Moisés, tira as sandálias, porque a terra em que tu estás pisando é terra santa. Ou seja, há uma manifestação especial da presença de Deus que torna aquele lugar especialmente santo naquele momento. Porque aquele lugar é um lugar em que Deus está manifestando sua presença. Então, quando está na mão de Moisés, é uma madeira morta, mas quando está na presença de Deus, naquele lugar que está experimentando a presença de Deus de forma especial, aquela madeira ganha vida, se torna vida. E Deus diz, pega de novo. E quando Moisés pega de novo, ela perde a vida e volta a ser uma madeira morta. E isso é muito representativo.
Porque na minha mão, na sua mão, as coisas não têm vida. Mas nas mãos de Deus, tudo ganha vida. Uma das passagens bíblicas que eu mais gosto é de Ezequiel, naquela visão que ele tem do rio que vem do trono de Deus. E que diz o seguinte: por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. É um quadro que eu tenho ali na minha sala, um quadro que a Dionísia pintou. Colocou esse versículo porque é um dos meus preferidos. Eu e você não somos capazes de produzirmos vida para as coisas, mas Deus é o autor da vida. Então, quando nós colocamos as coisas que nós temos nas mãos de Deus, isso ganha outro significado. Nas mãos de Deus, vida. Nas mãos de Moisés, morta. Do mesmo jeito é assim com Moisés. Aquilo que ele está fazendo não está representando vidas. Aquilo que ele está fazendo, cuidando das ovelhinhas, cuidando do rebanho, não significa vida para milhões de irmãos e irmãs que estão morrendo no Egito oprimidos. Aquele cajado, enquanto é um cajado para guiar ovelhas, ainda é um cajado que não produz vida. Mas quando colocado nas mãos de Deus, vai trazer vida. O que você tem nas suas mãos? Seu emprego, de certa forma, é o seu cajado. Não é? Porque com aquele cajado Moisés ganhava vida, liderando as ovelhas, protegendo as ovelhas de um predador, né? Então você tem isso nas mãos, mas aquilo representava também a forma como Moisés cuidava da sua família. Porque era cuidando daquelas ovelhas, daquele rebanho, que ele tinha o sustento para a sua família. Então, a família dele também está representada, o cuidado com a família dele também está representado com aquele cajado. Sua família, seu trabalho, seus recursos, sua agenda, suas possibilidades, enquanto estão nas suas mãos, morte. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, vida, vida de reino, vida de chamado, vida de multiplicação, vida de frutificação. E se você está nas mãos de Deus, você não precisa ter medo dos outros. E se eles te lançam nas mãos de Deus, segura na mão de Deus. Desde domingo passado eu estou bem cantante, né? E essas mais antigas não corre o risco do algoritmo ali do Face e do YouTube cortar, eu acho, né? Porque ele está com essa mania de cortar as músicas. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Não precisa temer eles. Não precisa ficar preocupado com o que eles vão pensar, o que eles vão dizer, como é que eles vão resistir. Você se coloca nas mãos de Deus e você é um instrumento nas mãos de Deus. Vem a quarta dificuldade. O mito das limitações. Versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. É o mito das limitações. Olha só o jeito que eu falo, olha só o jeito que eu faço isso, olha o jeito que eu não consigo fazer aquilo outro, né? E a gente vê um padrão aqui. Supervalorizar as nossas limitações, em vez de reconhecermos o potencial que existe quando Deus trabalha em cima de nossas fraquezas. O apóstolo Paulo, lembra, queria pegar toda aquela sua bagagem, toda a sua experiência adquirida no judaísmo. Bom, agora eu só encaixo o Messias aqui, com toda essa força eu vou. E Jesus disse: é na tua fraqueza, querido. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza.
Quantas vezes a gente olha para as nossas fraquezas e diz, eu não posso me envolver com o reino de Deus, eu não posso me envolver com a igreja, eu estou vendo essas pessoas passarem essa necessidade, mas eu não consigo. Eu não gosto de ler a Bíblia, eu não oro tanto, eu queria falar, mas eu não tenho o dom de falar, né? E aí se criaram vários mitos, né? Por exemplo, aquele filósofo brasileiro, o Cortella, né? Ele disse que uma coisa que ofende ele é quando alguém diz assim, você tem o dom da fala, né? Ele disse, eu não tenho o dom da fala, não. Ele diz, eu já li centenas ou milhares de livros, eu já assisti palestras, eu estudei, eu tenho conteúdo, eu pratiquei. E aí a pessoa diz assim, olha, ele tem o dom da fala. Isso não é um elogio. Isso é desmerecer um processo de desenvolvimento. Então você diz assim, eu não falo como o pastor fulano de tal, né? Eu não tenho a desenvoltura da irmã fulana de tal. Te coloca nas mãos de Deus e vê o que Deus pode fazer através de ti. Cuidado com o mito das limitações. E é interessante que Moisés, ele é pesado de língua e pesado de boca, mas ele tem uma língua rápida para acusar Deus, né? Já não era bom. Aí tu vem e fala comigo e continua do mesmo jeito. Percebeu isso aqui? A sutileza aqui? Olha só. Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado e nem depois que falaste ao teu servo. Ou seja, o meu problema continua igual. Porque a gente tem um mito, que é quando a gente se converte, magicamente as coisas se resolvem na nossa vida. A gente não tem mais vontade de pecar, a gente fica livre dos vícios, dos maus hábitos, e não é assim. O processo de santificação é um processo que o Espírito Santo vai trabalhando nas nossas vidas e que requer a nossa participação nisso. A ação é dele, mas nós somos convidados a sermos submissos ao processo dele e, de forma submissa e obediente, sermos guiados pelo Espírito Santo nesse processo de santificação. Mas aí então Deus nos dá uma missão e a gente diz, olha, é o seguinte, Deus, eu até tentei, e como eu ouço isso das pessoas, eu vejo as pessoas não tentando, dizendo que estão tentando, não é uma pessoa, não é duas pessoas, as pessoas o tempo todo dizem que tentam, mas Deus não resolveu o problema. Deus quer usar você a partir de quem você é e a partir do que você tem. Ele não quer esperar você se desenvolver. Ele não quer esperar você crescer. Ele quer usar você agora, a partir de agora. E Ele vai, com o potencial que Ele deu para você, usar você por meio das suas limitações e às vezes, vencendo em você aquelas limitações. Deus não precisa nos tornar perfeitos para realizar a sua obra perfeita através de nós. Deus nos usa mesmo em nossas fraquezas. Por isso vem a quarta solução. Deus está subindo o tom com Moisés agora. Versículo 11. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego, não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que deve falar. Resolvido, não está resolvido? Minha boca é pesada, minha língua é pesada, e Deus diz assim, vem cá, é o seguinte, não foi eu que fiz tudo isso aí? Tu acha que eu que fiz tudo isso aí, não posso resolver isso aí? Querido, você eu com a tua boca, eu que vou usar a tua boca. E aí, queridos, está resolvido, será? Moisés vai apresentar a quinta dificuldade, que eu chamo de mito do é melhor outra pessoa. Já pensou isso? É melhor outra pessoa, isso não é para mim. Versículo 13, porém Moisés respondeu, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim.
Sabe aquela música? Por que não eu, não eu, por que não eu? A música de Moisés é o contrário. Por que eu, por que eu? Contrário. Por que eu? Manda outro. É aquele negócio, né? Eu cuido do rebanho do meu sogro, eu tenho comida, eu tenho meu tempozinho aqui, né, na Netflix, eu tenho as minhas coisas. Tenho minha coisa, tenho minha família, né? Ganhei, Deus mesmo, vem cá, não foi Deus que me deu essa família aqui no deserto, me deu uma esposa, me deu um filho. Olha aí, ó, tenho um trabalho, né? Acordo cedo, chego em casa cansado. Por que eu? Tem tanta gente, bom, pensando assim, não tem tanta gente, né? Aqui nesse deserto não tem tanta gente assim, né? E essa é uma realidade que continuou, porque 1500 anos depois, o que Jesus disse? Os trabalhadores são poucos. Mas Moisés aqui já está dizendo, né? Eu não, me inclui fora desta. Estou aqui, né? E as pessoas dizem, eu tenho que cuidar primeiro dessas coisas aqui que Deus me deu, da minha família e tal. E é verdade. Tanto é que cuidar da família é um requisito para cuidar das coisas de Deus. Quem não cuida bem da sua própria família é pior do que um descrente, diz as Escrituras. E diz que quem não sabe liderar a sua própria família não pode liderar a igreja de Cristo. Então a família, ela não pode ser onde para. A família é credibilizadora da missão que você recebe de Deus. Ela é certificadora. Porque pregadores hipócritas que vão pregar sobre amor, sobre família, sobre casamento e não cuidam da sua esposa, não amam a sua esposa. Eu posso dizer uma coisa para a igreja. Se isso já não ficou claro nesses 10 anos que eu ministro aqui. Eu não sou perfeito em nenhuma área da minha vida. Mas o que Paulo e eu temos construído no Senhor é uma vida de transparência e integridade. Você jamais viu eu e ela aqui alterando a voz um com o outro, gritando um com o outro. E se você colocar uma câmera do Big Brother na nossa casa, você não vai ver isso. Porque eu sei que não é daqui para lá, é de lá para cá o nosso ministério. E a gente tem um combinado, quando a gente está ficando um pouco mais agitado em relação às coisas, a gente se abraça e diz, é aqui que importa. É aqui que importa. É aqui que importa, mas não é aqui que pode parar. Porque se eu cuidar só do meu rebanho, se eu cuidar só do meu cercado, e aquelas almas que estão sendo oprimidas, e aquelas almas que estão morrendo sem conhecer a liberdade, sem conhecer o Deus libertador, o que acontece com aquelas almas? As pessoas dizem assim, olha, eu cuido dos meus filhos, e o filho dos outros, que não conhecem Jesus. Que bonito que você discipule seu filho em casa, sua filha, isso é maravilhoso, mas é uma exceção. Isso não é uma realidade, infelizmente, geral. Mas quando alguém diz assim, não, eu não tenho, por que eu vou cuidar das crianças dos outros? Tenho meu filho, mas tem tanto filho que não tem um pai que conhece Jesus para compartilhar, tem tanto filha que não conhece o pai e a mãe, que conhecem as Escrituras para compartilhar, tem multidões e multidões e multidões de pessoas lá fora que não sabem o que nós sabemos, que é viver na graça de Cristo. E quando a gente diz, por que eu? É melhor outra pessoa, a gente está interrompendo o fluir da graça, a gente está interrompendo o fluir do amor, e o amor não pode parar. Você acha que Deus aceita isso da parte de Moisés? Não, Deus já estava subindo o tom com Moisés. Agora, Deus, que ainda continua paciente, vai mostrar também sua indignação. Olha aqui no versículo 14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E agora, o que acontece? Como você conhece a história, Deus faz cair um raio do céu que faz com que Moisés seja dividido em 12 pedaços. É isso? Não. Esse não é o nosso Deus. Esse é o Deus da mitologia grega, lá, os Zeus. Né? Esse não é o nosso Deus
ele se ira, e ele age de acordo com a ira, mas ele não é conduzido pela ira, ele não é dominado pela ira, ele sabe com justiça se irar com aquilo que ele deve se irar como Deus. Mas isso não é o ponto final ou o único aspecto de Deus. Então Deus continua com toda a sua longanimidade ou paciência. Deus não desiste de ninguém e ele não vai desistir de Moisés. Você lembra de Jonas, muito tempo depois de Moisés? Deus não desiste, Deus vai atrás. E Deus não desistiu de Moisés. Mesmo irado com Moisés, o Senhor ainda quer usar Moisés, quer dar o privilégio a Moisés de ser usado por Deus. Então Deus apresenta a quinta solução. Versículo 14 continua: o Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e ele lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei vocês o que devem fazer. Deus não desiste de usar Moisés, mas aceita que então Moisés seja ajudado numa área na qual ele tem uma limitação. Desculpem. E na igreja é exatamente assim que funciona. Nenhum de nós aqui é bom em todas as áreas. Nós temos capacidades que Deus nos deu através do Espírito Santo, dons, mas que não respondem a todas as necessidades do corpo de Cristo. Então, você me ajuda, eu ajudo você, a gente se complementa. Então nós vemos isso aqui acontecendo. Então Moisés está ali insistindo nos mitos e Deus está dizendo: olha, faz o seguinte, alguém vai te ajudar, ok? E eu vou ajudar vocês a se ajudarem. Mas Deus sabia, porque é Deus, o tempo todo, que essa seria uma dificuldade que seria superada. Deus deu o potencial, Deus não exige de você uma coisa que você não vai conseguir fazer. Saiba disso. Deus não exige de você uma coisa que você não vai conseguir fazer, por mais que hoje seja um grande obstáculo na sua vida. Deus tinha dado potencial para Moisés falar em seu nome, mas Moisés ainda não acreditava nesse potencial. Mas quem é que estava certo, Deus ou Moisés? Deus está sempre certo. Olha esse relato aqui no livro de Atos, 1500 anos depois, sobre Moisés, Atos 7:22. E Moisés era poderoso em palavras e obras. Sou pesado de língua, sou pesado de boca, manda outro. Olha a que ponto levou Deus o Moisés. Moisés veio a ser, como diz Nínive, se eu não me engano, poderoso em palavras e obras. Se Deus diz que você pode, você pode. Se Deus disse que você pode, Ele vai tornar possível. Enquanto falava com Deus, Moisés estava ali naquele momento, mas Deus, que é Deus onipresente, onisciente, onipotente, já havia providenciado soluções. Olha aqui no versículo 27 de Êxodo 4. O Senhor disse a Arão: vai encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Então Deus está falando aqui com Moisés e Moisés está querendo jogar ping-pong com Deus, né? O que Deus está fazendo nesse mesmo tempo? Está lá falando com Arão. Arão, vai lá falar com Moisés, porque Deus é assim. A gente não consegue ver, mas Deus está fazendo ligações, está fazendo contatos, está movendo corações, está mudando realidades. Você olha uma dificuldade aqui, Deus está resolvendo lá. Deus está fazendo as coisas de um jeito perfeito para que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que são chamados por Deus. Lembra desse texto? Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que foram chamados segundo o bom propósito da sua vontade. Todas as coisas cooperam, Deus está ligando todas as coisas. Então, parece difícil para você? Parece impossível para você? Para Moisés parecia impossível, mas Deus estava já fazendo as coisas. Já estava lá endurecendo o coração de Faraó, já estava lá falando com Arão, já estava lá resolvendo as situações, Deus está indo à frente, Deus está fazendo o que só Ele pode fazer. Então Deus está dizendo lá para Arão, está dizendo para Moisés, eu quero te usar, e está dizendo para Arão, eu vou te usar também. Então vai lá ajudar o teu irmão. Então o que a gente vê é que para cada desculpa, ou mesmo dificuldade real que Moisés apresenta para Deus, Deus tem uma solução. Deus está agindo antes, durante e depois de chamar cada um de nós para nós o servirmos. E para finalizar, há algo que eu acho muito importante que a gente deve observar aqui com a intenção de Deus chamar Moisés, né? Quero reforçar isso. Deus queria que Moisés, no final das contas, fizesse o que sempre fez, só que agora de uma forma muito mais relevante, né? Moisés, por 40 anos, guiava um rebanho de animais no deserto. Tanto é que naquele dia ele encontrou Deus, porque ele levou um rebanho, né, para um lugar em que Deus queria se encontrar com ele. Então Moisés estava conduzindo um rebanho de animais no monte. Só que Deus estava interessado em outro rebanho. Deus queria dar para Moisés uma outra missão, que era conduzir um rebanho de pessoas. Para onde? Para aquele mesmo monte. Olha Êxodo 3:12. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Percebe que maravilha isso? Você está trazendo um rebanho de animais para esse monte. Eu tenho observado você e vejo que você tem feito bem isso. Mas agora eu quero que você traga outro rebanho para cá. Quero que você traga o meu rebanho para cá. Eu quero que você traga um rebanho. E você vai ver que isso vai acontecer. Pessoas. Deus sempre está em busca de pessoas. E Ele nunca desejou que essa missão parasse. Essa missão que é dada a Moisés, a gente pensa que parece que é só para Moisés, né? Não, mas essa era uma missão muito específica de Moisés, de levar pessoas para o monte de Deus, depois levar estas pessoas para a terra que Deus queria levar as pessoas, para a terra prometida. Então leva para a presença de Deus e leva para um lugar que Deus tem reservado para essas pessoas. Mas isso é com Moisés? Não é com Moisés, isso é comigo e com você. Isso é com todos os discípulos de Jesus, 100%. 1500 anos depois, mais ou menos, que Moisés recebeu essa missão de levar pessoas para a presença de Deus, Jesus confiou essa missão a todos os seus discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Você acha que isso aqui é uma outra coisa? Isso aqui é a mesma coisa. A mesma coisa. Só que agora não é um Moisés que vai fazer isso. Agora é a igreja de Jesus que vai fazer isso. Moisés, vai lá e traz as pessoas para mim. E você vai integrar elas no povo. O que o batismo faz, né? Aquele sinal público da fé de alguém, que a comunidade visualiza que faz parte, acolhe. E diz, você vai ensinar essas pessoas o que eu ordenar para você. E Jesus está repetindo isso aqui agora, no contexto da igreja. Vocês, meus discípulos, busquem as pessoas, tragam as pessoas para mim, acolham elas, batizem elas, ensinem elas. Então, se você acha que aquela era uma missão de Moisés, você está muito equivocado, porque essa é minha missão, essa é a sua missão. A igreja, ela se multiplica através de vários ministérios. Por exemplo, tem vários ministérios operando aqui. O ministério de transmissão de imagem, o ministério de projeção de mídia, o ministério de som,
ministério da pregação da palavra, ministério de recepção, ministério do crescer mais, ministério de tesouraria, ministério de estacionamento, o ministério de ambiente que preparou aqui o ambiente para estar todo higienizado, todo seguro. Será que eu esqueci de algum ministério? O ministério de louvor. Só que esses ministérios não são um fim em si mesmos. Eles são ministérios a serviço do reino. São ministérios para tornar isso aqui possível. Entende? A gente, cada um sendo usado pelo Espírito Santo, vai sendo usado de um jeito, em que essa missão se complementa e pessoas são tornadas discípulos de Jesus, pessoas são integradas à família na fé, pessoas são edificadas através da palavra de Deus. E ninguém tem o direito de ficar de fora. E quando eu digo direito, não é que Deus não permita. A questão é que a gente ultrapassa o direito de Deus. Sabe aquele vizinho que bota um som alto? Ele continua fazendo isso, né? Mas ele está fazendo algo que não tem o direito de fazer. Então, ter o direito ou não significa que a pessoa vai fazer ou não. Eu e você, porque fomos chamados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo com dons, recebemos um novo mandamento de Jesus, que é amar. Não temos o direito de não amar. Não temos o direito de não exercer esses dons. Não temos o direito de dizer não para o chamado de Deus, para cada um de nós, mas nós fazemos. Nós fazemos, infelizmente. Essa minha palavra hoje, igreja, eu sei que é uma palavra um pouco mais dura do que eu tenho trazido aqui, mas ela precisa ser condizente com o que nós estamos lendo na Bíblia. Nós estamos vendo um ping-pong de Moisés com Deus aqui. Quanto tempo já se passou na sua vida cristã? Será que ping-pong define o seu relacionamento com Deus? Eu acho que pelo menos a gente precisa pensar sobre isso. Eu não quero trazer essa palavra aqui como acusação, mas como uma exortação para pensarmos em que tipo de relacionamento nós temos desenvolvido com Deus, e principalmente quando nós passamos no deserto, porque quando nós passamos no deserto, então, aí então é que nós achamos que Deus deve escolher outro, e não tem nada a ver com isso. A gente precisa amadurecer espiritualmente, a gente precisa amadurecer emocionalmente. Mas olha só, é tão igual e contextualizado para a realidade da igreja agora, isso aqui que Jesus está dizendo. Você lembra quando Deus deu a missão para Moisés? Quem Deus disse para Moisés que ia acompanhar ele? Em primeiro lugar, eu estarei com você. Não foi? Não foi o que Deus disse para Moisés? Deus dá uma missão para Moisés e diz: eu estarei com você. Você acha que Jesus está falando outra coisa aqui do que não isso? Jesus está dizendo: eu estou dando uma missão para vocês e eu estarei com vocês. Eu e você recebemos essa missão, e hoje, em nome de Jesus, eu desejo que essa missão seja reavivada na sua mente, na sua teologia, no seu coração, e que ela tenha reflexos na sua agenda, na sua conta bancária, no seu relacionamento familiar, no seu tempo de lazer, na sua cosmovisão. Eu não estou dizendo que você vai abandonar tudo isso pela missão de Deus, porque a missão de Deus não é uma missão que diz: viva como se você fosse um alienígena nessa terra em relação aos outros compromissos que Ele mesmo deu para nós, como por exemplo, marido e mulher amarem-se um ao outro, não negarem um ao outro a si mesmo, criarem os filhos no temor do Senhor, trabalharem, né? Porque a própria palavra de Deus diz que a gente não deve ficar ociosos, mas com as próprias mãos, né? Trabalharmos no que comer, não sermos um peso para as outras pessoas. Então não é abandonar o trabalho, jogar dinheiro para cima, não poder assistir uma série, um filme, não. Mas é não deixar que estas coisas sejam motivos pelos quais você diz não para Deus. Toma essa bola de volta, Senhor. Então eu queria agora que você pensasse na sua lista de dificuldades. Moisés apresentou lá uma lista de dificuldades, né?
eu me enxergo nessa lista, em vários aspectos dela. Você se identificou com Moisés, com alguma dos mitos que ele apresentou ali, dificuldades? Mas você não é Moisés, cada um é cada um, nós somos seres singulares. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas existe singularidade na criação, maravilha da criação. Qual é a sua lista de dificuldades que você represa entregar-se para o chamado de Deus para a sua vida? E quando eu estou dizendo chamado de Deus, eu não estou dizendo chamado para ser pastor, chamado para ser missionário, chamado para ir para a África, pode ser que envolva isso. Mas o chamado para fazer discípulos no seu trabalho, na sua família, no seu bairro, chamado para deixar o Espírito Santo usar você através dos dons que Ele deu na igreja, porque os dons só fazem sentido no contexto da igreja, porque eles foram feitos para a edificação do corpo de Cristo. Então, em nome de Jesus, se permita agora dar nome à sua lista. Eu gostaria que você tivesse esse tempo. Marco, louva o Senhor aqui com o violão, com a música Sonda-me, sem cantar, só tocando. Porque eu queria que a gente transformasse isso em coisa prática agora da nossa vida. Eu não quero forçar nenhuma barra, mas eu não quero que você perca a oportunidade agora de jogar um ping-pong com Deus. Você vai perder, é certo. Você vai perder com certeza. Mas talvez você ache que ainda tem jogadas. E eu queria que você lançasse todas as suas jogadas para você mesmo chegar no final convencido de que não adianta jogar ping-pong com Deus. Você que está em casa, faça isso também. Pensa assim. Primeiro, deixa eu parabenizar você se você é um servo dedicado do Senhor, uma serva dedicada. Se você faz isso, continue fazendo. Se você não tem ressalvas para Deus, se você já disse para Deus, eis aqui a minha vida, usa-me como tu quer. Pode fazer o que tu quiser na minha vida, sem restrições. O que precisa? Deus, estou aqui. Aí você vai lá, procura a liderança da comunidade que você faz parte, ou aqui na comunhão, e diz assim, ó, qual é a necessidade que precisa ser suprida aqui como corpo, como igreja. Conta comigo. Então, glória a Deus pela sua vida. Mas se você é aquele que está no controle da torneira, né? Do chamado sobre a sua vida, olha, eu tenho isso, então deixa eu deixar a torneira aqui pingando nesse momento, depois a coisa melhora aqui, eu abro um pouco mais a torneira lá. Eu e você não temos o direito de ficarmos na torneira. Ou Deus nos dirige, ou a gente pecaminosamente se desgoverna tentando dirigirmos a nós mesmos. Há uma missão. Deus não suspende essa missão na pandemia, saiba disso. Não é que a gente vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, mas significa que a gente vai continuar servindo o mesmo Deus, talvez de outro jeito. Joga um ping-pong aí com Deus. Espero que ninguém se ofenda com essa linguagem que eu estou usando agora, porque isso é entre aspas. Mas Moisés chegou a um ponto que ele não tinha mais bolinha para jogar para o outro lado. Moisés foi jogando, até que Deus deu um checkmate. E Moisés, tá bom, eu vou lá. Enquanto você pensar que você tem jogadas a fazer, vai ser complicado, porque você não vai se render. Você vai continuar cuidando do seu rebanho, das suas coisas, e achando que isso é o que é e tem que ser. Se isso não tem a ver com a grande comissão que Jesus deu para mim e para você, você não chegou lá ainda. Nesse momento eu estou pedindo para você dizer para Deus, por que você não está se entregando 100%? Por que você diz, Deus, eu não posso dizer assim para ti, faz o que tu quer de mim. Quer me levar para a África, quer me levar para a Ásia, para um lugar onde a igreja é perseguida, tu quer que eu me envolva mais com a minha igreja local, tu quer que eu sirva num ministério, tu quer que eu troque de ministério, o que tu quer de mim? E aí você pode dizer para Deus o seguinte, eu não estou fazendo isso porque eu acho que eu estou com muito trabalho. Diz isso para Deus, diz que você está com muito trabalho. Diz para Deus que você tem muita prova para fazer, muito trabalho, se é o caso. Diz para ele, Deus, eu estou numa fase da faculdade aqui que está muito complicado.
Ou talvez você tenha uma pessoa doente em casa. Deus, minha mãe, ela é doente. Diz, eu estou pedindo para você dizer sinceramente para Deus. Porque eu tenho certeza que Deus vai mostrar para você como resolver isso. Mas você tem que estar com Ele agora, não adianta ser comigo. Apresenta para Deus a tua lista de dificuldades agora. Enquanto oramos, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. sonda-me, essa parte final. Sonda-me, Deseja isso de coração em nome de Jesus. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e De novo. usa-me. Ora isso. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Tem uma última frase que vai aparecer no seu telão aí, que é o meu encorajamento final para você nessa noite. Troque seus mitos por Jesus. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você não tenha reais dificuldades e grandes compromissos, mas um mito é achar que essas dificuldades isentam você de servir a Deus, ou que estas dificuldades suspendem o chamado de Deus para você, ou que essas dificuldades impedem você de servir a Deus. Deixa Deus usar você do jeito que Ele quer, porque Ele pode. Então vamos confiar no Senhor. Olha, eu e a liderança da Igreja Batista da Comunhão, a gente tem procurado orar e pensar em como ser igreja no meio dessa pandemia aqui, porque eu acho que Deus tem missões, uma missão permanente, mas para ser realizada de formas diferentes agora. Queridos, e eu acho que boa parte da Igreja de Jesus no Brasil e no mundo
ela só está esperando a pandemia passar para voltar a ser igreja. Se a gente não for igreja agora, a gente não vai ser depois. A gente só vai se iludir achando que aquelas atividades fazem uma igreja. Atividade é diferente de missão. É diferente de missão, mas isso é papo para outra hora. Deixe seus mitos e fica com Jesus. Do jeito que Deus disse para Moisés, eu vou estar com você. Jesus disse para nós, eu vou estar com vocês. Ele está comigo, Ele está com você. Amém? Amém? Então troca seus mitos por Jesus. Se você é membro da Igreja Batista da Comunhão, eu estou à sua disposição. Você tem meu número de WhatsApp. Me manda um WhatsApp e diz, quero servir junto. Quero servir junto. Se você já está servindo, manda um WhatsApp igual, dizendo assim, continuamos servindo juntos. Talvez você precise me mandar um WhatsApp dizendo o seguinte, me ajuda a servir Jesus. Eu estou aqui para isso. Lá em Efésios 4, diz que a finalidade dos pastores é preparar os santos para a obra do ministério. Então eu estou aqui para isso. Deixa eu ajudar você. Vamos viver uma grande revolução na missão de Deus. Igreja Batista da Comunhão, o mundo precisa. O Egito está cheio, a gente tem que esvaziar o Egito. E Ele pode usar você. Ele quer usar você. E eu creio, Ele vai usar você. Deixa a última bolinha do ping-pong bater no seu lado e cair. E eu espero que isso aconteça o quanto antes. Ele disse, tá bom, tu és o vencedor, Deus. Eu estou contigo nessa. Amém? Vamos colocar em pé, encerrarmos essa celebração. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Amém, Jesus, que a Tua presença queime em cada coração, para que nós façamos a Tua vontade, o Teu querer. Amém, Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus.